bom dia. Quero agradecer ao Geraldo, né, Loureiro do IBGP, pelo convite e agradecer a Diana, né, pelo trabalhão aí de configurar o sistema, o software, para a gente conseguir bater esse papo. Bom, como a Diana falou, o nosso foco é COVID-5 na administração pública federal. Essa é a minha linha de pesquisa, essa é a área que tem me ocupado, né, nos últimos anos. Como é que a gente faz governança de TI na administração pública federal? Como o COVID-5 pode nos apoiar nisso? A nossa agenda, eu vou fazer uma breve introdução do COVID-5, né? Falar da evolução, os princípios e os habilitadores do COVID-5, um pouquinho da implementação, do processo de avaliação do COVID-5, né? Que é bem diferente do diagnóstico de maturidade que a gente fazia no COVID 4.1, né? Que é o modelo de avaliação PAM, e no final, fazer um breve relato de quem já está utilizando o COVID-5 na APF. E, finalmente, as conclusões. Bom, primeiro, então, a evolução do COVID. Bom, alguns de vocês já viram essa figura, não é? E essa figura mostra a evolução do COVID. Como vocês sabem, a ISACA originalmente era uma organização de auditores e a primeira edição do COBIT, o COBIT-1, tinha foco exclusivamente em auditoria. Entretanto, com o passar dos anos, eles viram que não bastava apontar o problema, avaliar o que deu errado, mas, de alguma forma, prevenir o erro. E aí o COBIT-2 já trouxe conceitos, práticas de controles internos. Como evitar que o problema aconteça. E a coisa evoluiu, avançou, e o pessoal percebeu que não era só auditoria e controles internos. O ideal era ter um acompanhamento contínuo, né, um ajuste constante para ter um melhor desempenho, ter a melhor eficiência possível. Aí apareceu o COBIT-3 com um foco em gestão. E aí foi gestão, controles internos e auditoria. O COBIT-3 foi um grande marco. A partir do COBIT-3, o COBIT começou a se espalhar pelo mundo, sendo aceito por organizações privadas e públicas no mundo inteiro. Em seguida, o pessoal percebeu que não bastava a gestão, porque a gestão ela tem o foco em fazer com eficiência, fazer com baixo custo, né? Fazer com alta produtividade. E o problema da TI era outro. O que estava realmente incomodando era a tal da governança. Isto é, essa minha TI trabalha para quem? Quem está se beneficiando dos serviços da minha TI? Então, a governança veio para responder essa questão. A parte de eficiência estava sendo tratada pela gestão, mas a parte da governança do eu trabalho para quem, qual a eficácia, a efetividade das minhas ações, foi tratado no COBIT 4.1, que pela primeira vez, né, trouxe o conceito da governança de TI. E agora, em 2012, foi lançado o COBIT-5. O COBIT-5 veio resolver um grande problema do COBIT 4.1. O COBIT 4.1, o pessoal ficou com a seguinte visão: governança de TI é um problema da TI. Olha, isso causou grande prejuízo para a gente, dificultou o nosso trabalho. Porque a governança de TI é um problema, na verdade, não da TI,
mas das áreas de negócio. Como é que as áreas de negócio passam a dar direção à TI, passam a orientar a TI a atender as necessidades das áreas finalistas. Então, aqui no COBIT 5, a principal mensagem é: governança de TI não é um problema só da TI, é um problema de negócio. Então, esse é o principal conceito que o COBIT 5 traz. Se a área de negócio, as áreas finalistas, não estão te ajudando a governar, a gerir a TI, você vai ter muita dificuldade com relação à efetividade dos seus esforços. Bom, vamos bater um papinho rápido aqui sobre os princípios do COBIT 5. Porque o COBIT 5 tem dois elementos principais: os princípios e os habilitadores. 5 princípios e 7 habilitadores. Então, estão aqui os 5 princípios, né? Eu vou passar rapidamente sobre eles. O primeiro já traz uma grande novidade para a gente. Na época do COBIT 4.1, o nosso mantra era alinhar TI negócio. Alinhar TI negócio. Agora mudou. O meu foco não é só atender a área de negócio. Eu tenho, na verdade, que atender as partes interessadas relevantes. E você veja o princípio 1, atender necessidades das partes interessadas. Então, veja, um órgão de controle externo, ele é negócio para você? Não, mas é uma parte interessada extremamente importante e você vai ter que atender as necessidades dessa parte interessada. Então, essa abordagem agora do COBIT 5 é uma abordagem mais ampla do que o COBIT 4.1 e traz a discussão de todas as partes interessadas relevantes. A segunda, confirmando, né, o que eu tinha afirmado nos slides anteriores, a cobertura corporativa. Agora, processo de negócio, serviço de negócio, entra na minha discussão. Eu agora não separo e falo, isso de TI eu cuido, isso de negócio não é comigo. Não, eu agora vou me preocupar com a prestação do serviço fim a fim. Desde a geração do serviço, passando pelos processos de negócio, até chegar ao cliente final. O terceiro princípio é justamente trabalharmos com um único framework. Vocês se lembram do COBIT 4.1 que, num dado momento, começou a ficar complicado. Tinha o COBIT 4.1, tinha o VALA-IT, que era para fazer a parte de investimento, a parte de mostrar a importância dessa governança para a área de negócio, e tínhamos também o RISC-IT, que era o framework para gestão de risco. A ISACA percebeu que isso estava dando muito trabalho e alguns conflitos. Então, para resolver isso, o COBIT 5 recepcionou conceitos do COBIT 4.1, do VALA-IT e do RISC-IT e integrou tudo isso num único framework. O quarto princípio, né, é outro grande diferencial do COBIT 5, que é a abordagem holística. O COBIT 4.1 tinha uma grande limitação, um foco muito grande em processos. A gente acreditava, eu também acreditava, né, realmente trabalhei muito nesse sentido, que se eu mapeasse os processos, se eu documentasse os processos, colocasse os processos para funcionar de maneira eficiente, bem geridos, estaria tudo resolvido. E, na verdade, não é. A questão é muito mais complexa do que essa. Então, o COBIT 5 traz uma visão mais abrangente,
além dos processos. E, finalmente, uma outra grande contribuição, separar governança de gestão. São duas coisas bem distintas, mas o COBIT 4.1 fazia uma confusão que não ajudava ninguém. Agora ficou bem claro o que é governança, o que é gestão. Bom, com relação ao primeiro princípio, o princípio de atender partes interessadas, tem um componente muito importante no COBIT 5, que é a chamada cascata de objetivos. A cascata de objetivos, vocês podem notar, começa com os direcionadores das partes interessadas. No nosso caso, que é a administração pública federal, esses direcionadores é um conjunto de leis, de regulatório, situação econômica do país, PPA, quer dizer, todo esse contexto da administração pública federal que impele as partes interessadas nas suas necessidades. E, em seguida, necessidades das partes interessadas. Veja, o topo da cascata é necessidades de partes interessadas. Então, tudo que a gente vai desenvolver, tudo que a gente vai fazer é para atender necessidades de partes interessadas. E aí, o COBIT 5 traz para a gente alguns mapas. O primeiro mapa relaciona necessidades de partes interessadas com objetivos corporativos. Um segundo mapa relaciona objetivos corporativos com objetivos de TI. E o terceiro mapa, objetivos de TI com objetivos de habilitadores. Então, essa cascata de objetivos é um elemento muito importante do COBIT, porque ela te permite direcionar seus esforços de governança. Bom, está aqui o exemplo de um mapa, Então, aqui na coluna da esquerda, você pode ver aqui a parte de necessidades de partes interessadas e as colunas à direita, os 17 objetivos corporativos. Então, o que você pode ver é que o COBIT 5 traz, uma série de mapas gerais com objetivos corporativos gerais, objetivos de TI gerais. É importante, então, você pegar essa ideia do COBIT 5 e depois customizar para o seu órgão. Bom, então, retomando, esse aqui é o slide que mostra o primeiro mapa, que relaciona necessidades de partes interessadas com objetivos corporativos gerais, genéricos, Repito, você vai ter que customizar esses 3 mapas do COBIT 5 para as necessidades do seu órgão. Bom, agora com relação aos princípios do COBIT 5, o princípio aqui 3, mostrando para vocês o que eu acabei de falar, os frameworks do COBIT 4.1, do Vala IT e do Risk IT, que foram recepcionados pelo COBIT 5. Tá? Bom, aqui o princípio 4, como eu falei para vocês, a questão da abordagem holística. Não olhar só para processo, ter uma visão mais ampla da governança.
tá? Então, os habilitadores, como vocês viram na cascata, são justamente a parte final da cascata. Então, você começa com as necessidades das partes interessadas, vai descendo e, no final, termina nos habilitadores. Então, que habilitadores você vai trabalhar para atender às necessidades das partes interessadas que foram apresentadas, ok? Então, está aqui o mapa, né, dos habilitadores, mostrando os 7 habilitadores. O primeiro é princípios, políticas e frameworks. Então, realmente, se você quer atender uma necessidade de partes interessadas, propor uma nova solução de TI ou algo do tipo, você primeiro precisa de políticas. Uma política, um plano, um princípio e frameworks, se for o caso, para apoiar o desenvolvimento da solução. Então, tudo começa com políticas. Em seguida, o segundo habilitador que nós conhecemos bem, que é justamente o de processos, tá? Esse habilitador tem uma estrutura muito parecida com a do COBIT 4.1. Se você já trabalhava com COBIT 4.1, esse habilitador não vai ser grande novidade para você. Você vai trabalhar com facilidade aqui. O terceiro habilitador é uma novidade, né? Um foco agora em estruturas organizacionais. Que caixinhas, que departamentos, que seções eu preciso ter para que a governança e a gestão funcionem a contento. O quarto habilitador é uma grande novidade. Olha o que a ISACA trouxe para a gente. Cultura, ética e comportamento. No nosso caso, na administração pública federal, a questão cultural é uma questão muito forte. Em alguns momentos nos ajuda, em alguns momentos nos prejudica. Então, a questão cultural para a gente merece ser discutida, merece ser analisada, porque ela pode ser uma alavancadora ou um grande obstáculo. Da mesma forma, comportamento, né? É outro ponto crítico para a gente. Bom, o quinto habilitador, informação, que é justamente a parte de arquitetura da informação. Como você vai definir a arquitetura da informação nos esforços de governança e gestão. Depois, a parte mais de hardware, né? De infraestrutura, né? Serviços, infraestrutura e aplicativos. Aqui é bem para o pessoal de produção, de TI. E, finalmente, uma parte mais RH, né? Pessoas, habilidades e competências. Então, aqui tem mais cara de gestão de pessoas. Não confundam o habilitador 7, que é a gestão de pessoas tradicional, com o habilitador 4. O habilitador 4, ele trata outras questões. Eu posso estar muito treinado, eu posso ter um plano de carreira muito bom, entretanto, eu posso estar desmotivado. Eu posso estar com um comportamento inadequado para aquele trabalho que eu estou realizando. Então, são questões diferentes que o habilitador 4 e o habilitador 7 trabalham. Bom, finalmente, o quinto princípio, né, o separar governança e gestão, esse foi um grande ganho, isso deu muita discussão, muitas dúvidas no COBIT 4.1, e a figura a seguir deixa isso mais claro. Então, veja, aqui na parte de cima, esses 3 componentes, você tem a parte da governança de TI.
Então, a governança de TI, ela monitora, ela avalia e ela direciona. A parte de baixo você tem a gestão. A gestão eles colocaram como 4 componentes. Vocês vão ver aqui uma grande semelhança com o PDCA, né? Então está aqui, planejar, construir, entregar e monitorar. Então esses 4 elementos, da mesma forma que o PDCA, representam esse esforço da gestão de fazer uma operação com eficiência. E você veja, o resultado da gestão, tá? No último elemento, que é o monitorar, ele é lido, ele é coletado pela governança. Então, a governança coleta os resultados da gestão, avalia se as necessidades das partes interessadas estão sendo adequadamente atendidas. Se estiverem, simplesmente mantém o que está sendo feito. Se não estiverem, a parte do direcionar será alterada. Novos planos, novas políticas, novas formas de trabalho, nova direção, para garantir que o alinhamento efetivamente ocorra. Tá? Então, você vê agora uma separação muito clara entre governança e gestão. Uma coisa interessante é que esses 3 elementos de governança são justamente os 3 elementos de governança da norma ABNT 38500, uma norma brasileira de governança de TI. Então, o COBIT-5, na parte de governança, bebeu na fonte da norma 38500. Bom, está aqui o habilitador 2, como eu falei para vocês, né? Um quadro muito parecido com o quadro do COBIT 4.1, mostrando aqui agora, ao invés de 4 domínios, né? Como era no COBIT 4.1, nós temos 5 domínios. Nós temos um domínio de governança, que é justamente a parte de cima da figura, né? Aqueles 5 processos, e temos 4 domínios de gestão. Tá? E você vê que o nome dos domínios agora é muito parecido com os nomes que nós tínhamos no COBIT 4.1. O PO virou APO, não é? O AI virou, aqui está em português, né? É o CAI, não é? O DS virou o DSS e o ME virou o MEA. Então, se você conhecia já o COBIT 4.1, você vai pegar rapidamente a parte de processos do COBIT 5. Tá? Então, são 4 domínios, 5 processos de governança e 32 processos de gestão, um total de 37 processos. Bom, com relação aos habilitadores, como eu comentei com você, né, são esses 7 habilitadores e eu já tinha descrito anteriormente. Bom, quanto à implementação do COBIT 5, é uma abordagem interessante, uma abordagem diferente. O COBIT 5, como vocês viram, ele é direcionado pelas necessidades das partes interessadas. Então, aquela abordagem, Souza, vou implantar a governança, tenho que implantar a gestão disso, gestão daquilo? Não, mudou. Agora é da seguinte maneira. Eu pergunto para você, que necessidade de parte interessada você precisa trabalhar esse ano? Qual é a questão mais importante para o seu órgão? O que é que está tirando o seu sono? A partir da definição dessas necessidades, a gente vai percorrer a cascata e identificar que processos, que habilitadores nós teremos que trabalhar para que aquela necessidade seja atendida. Esse é o processo agora. Eu agora não discuto mais se gestão de portfólio é importante ou não.
Não estou mais preocupado com essa discussão de gestão, de caixinhas de gestão. A minha discussão é qual é o seu problema. Então, governança e gestão vai caminhar para lhe ajudar a resolver de maneira eficaz e eficiente o seu problema. Então, aqui nós temos esse ciclo, né? O ciclo da implementação. A ISACA criou 7 fases para você fazer a implementação. E você veja, cada rodada do ciclo é um projeto. É um projeto. Para você controlar esse projeto, gerenciar esse projeto, você pode usar, claro, o PMBOK. O PMBOK é muito poderoso e ele pode te apoiar a cada giro desse projeto, cada giro do ciclo, você tratar como um projeto. E eu recomendo, não dê foco só no giro do ciclo, no projeto, por exemplo, desse ano. Faça um mapa, né, de vários anos. Faça o roadmap. Então, recomendo ao pessoal fazer o roadmap dos próximos 5, 6 anos, mostrando que giros do ciclo você irá realizar ao longo dos próximos anos. Porque só dessa forma você vai ter uma abordagem integrada e não fragmentada. Como eu falei para vocês, o que move minhas ações de governança e gestão com COVID-5 são o que ele chama de, por exemplo, pontos de dor, tá? E o que ele chama também de eventos de disparo. Pontos de dor seria, por exemplo, olha, Souza, o nosso diretor, nosso CIO, não aguenta mais. Toda reunião de diretoria que ele vai, todos os outros diretores reclamam que a TI não atende. A TI não atende. Isso é um ponto de dor. Eu quero resolver isso. Que processos, que habilitadores eu devo trabalhar para resolver isso? É isso que está me incomodando. Evento de disparo. Tem muita gente que ficou preocupada com o último resultado do IGOV-TI, né? O IGOV-TI 2014. Souza, eu estava numa posição boa, o TCU agora mudou alguns parâmetros, mudou a escala, e eu estou agora numa faixa que a minha diretoria não está gostando da situação. Preciso dar uma solução, preciso robustecer minha governança, né, para ter um desempenho melhor. São chamados eventos de disparo. Então, são motivos que te levam a trabalhar a gestão, trabalhar a governança. Então, agora trabalho dessa forma. Antes a gente tinha um manualzinho, né? Implante isso, implante aquilo outro. Acabou. Agora é outra visão. Finalmente, o processo de avaliação do COVID-5. Aqui você tem vários manuais do COVID-5, né? É um assunto bastante detalhado. E você tem o processo de avaliação, que é a parte de cima, né? Que é a parte de baixo, desculpa, é como fazer, é o guia do avaliador. E a parte de cima, que é o modelo de avaliação, o PAM. Esse modelo de avaliação agora é um modelo baseado na norma ISO 15504, tá? Então, agora a gente trabalha de uma forma bem definida, de uma maneira normatizada. O COBIT 4.1, ele dava muita liberdade para o avaliador. Então, aqui, no caso do COBIT-5, nós temos 3 classes de avaliação, que mudam, claro, né, de acordo com o grau de rigor que você quer na avaliação. Eu tenho realizado avaliações classe 3. A classe 3, eu só cobro uma evidência do processo, basta que o processo tenha rodado apenas uma única vez. Cobro, uma instância, né? Basta que ele tenha rodado uma única vez, cobro evidências.
Então, todas as afirmativas do avaliado, elas têm que ser comprovadas com evidências. Tem que ser apresentado um documento que comprove aquilo que ele está afirmando. E é uma avaliação que é feita por um avaliador externo, certificado, e confere a categoria de avaliação classe 3, uma avaliação reconhecida pela ISACA. As avaliações classificadas, você pode apresentar para a sua diretoria, pode apresentar para o conselho de administração, porque elas têm um valor que supera o valor de uma avaliação interna sem tanto rigor. E eu queria falar para vocês justamente dessa avaliação sem rigor. É o chamado self-assessment, ou autoavaliação. Na autoavaliação, você faz isso sem se preocupar com o número de instâncias. Claro, de preferência é bom que o processo tenha rodado pelo menos uma vez, né? Mas você não cobra evidências. Se o pessoal da outra área fala que tem tal e tal plano, se você achar que vale a pena aceitar e seguir adiante, sem problema. Então, a autoavaliação, você avalia os 37 processos ou aqueles que foram selecionados como mais importantes, utilizando um processo mais simples. Essa é a única diferença. Bom, finalmente o modelo de avaliação BAM, como eu comentei para vocês, né? A gente agora tem uma avaliação mais rigorosa, baseada em norma 15504, e o COBIT 4.1 tinha o diagnóstico de maturidade. A gente tinha aquela folhinha, né, do lado de cada processo no manual, e cada um fazia aquilo de um jeito diferente. Eu mesmo me peguei fazendo de um jeito num órgão e de outro jeito em outro. Então, dava muita liberdade e dava margem a dúvidas, tá? Então, agora a gente tem um rigor maior e também uma segurança maior. Aqui uma comparação apenas ilustrativa dos níveis de maturidade do COBIT 4.1, né? Só para relembrar, o COBIT 4.1 trabalhava com maturidade e os níveis de capacidade do COBIT 5. O COBIT 5 não trabalha com maturidade. Maturidade agora é uma palavra proibida. O COBIT 5 trabalha com capacidade. E o COBIT 5, ele se limita a avaliar processo por processo. Ele não tem mais aquela pretensão de dizer a sua organização tem um nível de maturidade X. De maneira nenhuma. O COBIT 5, seguindo a norma 15504, avaliou que não há base para fazer uma afirmativa dessa. Então, foi uma mudança radical em relação ao que se praticava no COBIT 4.1. Finalmente, aplicações na PF. Bom, o que nós temos de concreto? Nós temos, como vocês viram no acórdão 3117, que foi justamente, né, o relatório que descreve os resultados do levantamento 2014 do TCU, você vê que o acórdão, olha, de cima a baixo, ele cita o COBIT 5, cita processos do COBIT 5. Então, o TCU, nesse primeiro momento, está com foco em processo, habilitador 2, tá? O ideal para a gente falar que realmente estamos trabalhando com o COBIT 5 é que haja uma migração no futuro para os outros 6 habilitadores. Então, o interessante não é só discutir o processo, mas os outros habilitadores que habilitam ou não a consecução dos objetivos daquele processo. O Banco Central também está com iniciativas, né? Já começou a fazer algumas avaliações com bancos
com base em processos do COBIT-5. Repito, o ideal é que depois a gente consiga migrar para os outros 6 habilitadores. Auditorias internas, tem auditorias internas de bancos estatais muito interessadas no COBIT-5, já se movimentando, já se preparando, capacitando as equipes para começar a trabalhar com o COBIT-5 futuramente. Bom, vários órgãos, várias empresas estatais contratando treinamento em COBIT-5, se preparando para o momento de fazer a migração. Então, o mercado, a gente percebe que ele já reconheceu os benefícios que o COBIT-5 traz em relação ao COBIT 4.1. Isso já está bem patente, está bem claro, e a gente percebe, claro, um movimento forte no sentido da adoção do COBIT-5. O Executivo com algumas iniciativas, o Legislativo com a Câmara, né, com uma iniciativa muito interessante do João Marciano, o Judiciário com vários casos de treinamento, capacitação e preparação para a adoção do COBIT-5. Então, esse é o momento que a gente percebe hoje na APF. Os órgãos de controle externo já estão na frente, já estão com essa visão de processo bem consolidada, tá? Claro, faltando dar mais um passo, né, para ter uma visão COBIT-5 completa, e as auditorias internas muito conscientes da importância do COBIT-5, um movimento forte nesse sentido, e os órgãos e empresas se movimentando na parte de capacitação e treinamento. Esse é o quadro que a gente vislumbra hoje e é um quadro muito promissor, muito promissor. Acredito que o COBIT-5 vai trazer muitos benefícios para a administração pública federal. Bom, como conclusões, é o que a gente observa, né? Quem já tinha uma cultura forte no COBIT 4.1, um grande investimento no COBIT 4.1, não só na parte de treinamento, capacitação da equipe, mas também processos desenvolvidos, boas práticas. O pessoal está migrando para o COBIT-5. E essa migração não tem que ser muito dolorosa, não, gente. Essa migração, se for feita com inteligência, ela vai ser feita de maneira suave, trazendo ganhos, benefícios durante a transição. E, como eu falei para vocês, a adoção do COBIT-5 pelos órgãos da APF já é uma realidade. Falar de COBIT-5 hoje na APF, olha, não tem novidade. Todo mundo sabe o que é que está acontecendo, o que é que vem para o futuro. Tá ok? Obrigado. Bom, vamos só dar uma olhada aqui, gente, nas perguntas e respostas, né? Para a gente ver o que o pessoal andou colocando aí de dúvidas. Então, a gente tem aqui o Vladimir Fagundes. Deixa eu sentar aqui só para ficar um pouquinho mais fácil. Ele tem um questionamento que é: quando fiz meu mestrado, eu propus um modelo chamado PD-GovTI, cujo objetivo era preparar os órgãos vinculados ao CISP para elaborar um PDTI que antecedesse as determinações da IN4. Sendo que, para propor o PD-GovTI, eu me baseei em arquitetura corporativa, governança de TI, não era parte do COBIT 4.1 e no próprio COBIT 4.1. Entretanto, eu sempre tive problema quando necessitava que as áreas de negócio entendessem o processo para que pudessem contribuir com a elaboração do PDTI. Dessa forma, como o COBIT resolve esse impasse? Não, muito boa pergunta, né? É justamente o que o habilitador 4 traz para a discussão, a questão cultural. Os gestores de TI, eu tive essa experiência várias vezes, chama a área de negócio para participar, para decidir com você
e às vezes a área de negócio não quer participar. Olha, a área de TI, como você escolher, como você decidir, para mim tá bom. E você sabe que no final a conversa não é essa, né? No final ele fala que o que foi apresentado não atende, não era bem isso que eu queria. Então, essa postura é uma postura muito prejudicial aos órgãos, às empresas, e é um trabalho de cultura, de aculturação. A gente vai ter que usar outras ferramentas, outros remédios para poder trabalhar isso. Eu achei muito bom a colocação, porque você vê, você tinha a solução, tinha um modelo muito bem embasado, apoiado em normas e outros modelos. Fantástico, excelente trabalho. Mas se a gente não trabalhar essa parte interessada, que são as áreas finalísticas, não vai funcionar. Bom, vamos ver outras perguntas aqui, gente. Quem tiver pergunta pode ir postando aí no chat também, a gente está recebendo aqui. Deixa eu ver se mais para trás aqui da apresentação o pessoal chegou a passar mais alguma pergunta durante a apresentação. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, a gente não tem outras perguntas no momento em relação ao que foi colocado antes, mas nós temos ainda aí alguns minutinhos. Se alguém tiver realmente mais alguma dúvida, é um momento para a gente estar aproveitando aqui o professor Souza, né? Para a gente poder tirar as dúvidas e contribuir aí com essa formação e essa oportunidade de debate. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí para quem quiser digitar. Como vocês sabem, teremos um vídeo para vocês usarem bate-papo, para a gente colocar. Deixa eu ver aqui, perguntas e respostas. Tem gente perguntando sobre como acessar os slides da palestra. Isso vai ser enviado para vocês por e-mail, tá? Para todos os participantes que se cadastraram. A gente vai estar enviando para vocês tanto a gravação quanto os slides para vocês poderem acompanhar da melhor forma possível. Então, se você está aí participando, a gente já está com o e-mail de vocês, é só aguardar. Geralmente a gente faz isso rápido. No momento a gente não tem preparado aí a questão do certificado para o webinar, tá? A gente está verificando como que a gente pode viabilizar de forma mais imediata. Para os próximos webinars a gente espera já conseguir ter isso. Tem gente aqui perguntando sobre material disponível para se preparar para a certificação do COVID. Sobrou para mim. Então, gente, eu convido todos a se tornarem membros associados da ISACA, né? O Capítulo Brasília frequentemente tem oferecido curso de preparação dos membros, tá? É um curso rápido que prepara para a certificação COVID-5 Foundation. Fora isso, a gente ainda não tem material disponibilizado. Eu conheço apenas um simulado simples que a própria APMG, que é a empresa certificadora, disponibiliza online. A gente tem essas informações no site da ISACA, tá? Quem quiser acessar www.isaca-brasilia.org. Tá? Vocês vão ter lá a opção de certificações e tem uma explicação completa sobre todas as certificações do COVID-5. São várias certificações. Então, a primeira é a Foundation, mas aí a gente tem certificações para instrutor, a gente tem certificações para avaliador, né? Então, ele tem um conjunto de certificações bem específicas em relação a isso. Mas fica o convite aí para vocês se juntarem a nós e fazerem parte da ISAC e poderem participar desse tipo de oportunidade de capacitação. É gratuito, tá, o curso para os membros. Como é feita a avaliação dos outros habilitadores? Fica muito claro como avaliar o habilitador processos, mas não fica claro como é feita a avaliação dos outros habilitadores. A Luzia fez essa pergunta. Muito boa pergunta, Luzia, muito boa. Realmente, o COBIT, os guias do COBIT, eles mostram com muita clareza como fazer a avaliação do habilitador processos. Para os outros habilitadores, você vai ter que ir no guia Assurance, né? O guia da garantia. Esse guia da garantia, você vai ter que garimpar
essas perguntas, essas questões, para montar o seu modelo de avaliação dos habilitadores. Eu estou montando um modelo desses porque hoje não tem um modelo, não há um modelo fechado, disponível para a gente seguir. É algo que tem que ser construído pelo gestor. Bom, eu preciso aproveitar aqui, né, e falar do curso, tá? Nós temos esse curso, tá, para quem está iniciando com COVID-5 e quer conhecer mais a fundo, o Fundamentos de COVID-5 para a Governança de TI, e o objetivo dele é apresentar os fundamentos do COVID-5, entretanto, detalhando a questão de como usar, como aplicar, como implementar o COVID-5. Aqui nós temos os módulos. Os módulos são 9 módulos, né? Cobrindo todo esse espectro, né? Bastante amplo. E aqui os benefícios que você pode obter realizando esse curso. Um curso prático que não se preocupa apenas em mostrar a teoria, mas mostrar como usar o COVID-5 na sua organização. A próxima edição do curso é no dia 25 e 26 de junho, um total de 16 horas de curso. Então, quem tiver interesse, eu recomendo fortemente. Bom, a gente esteve recebendo aqui outras perguntas também. Quais casos de sucesso já identificados tanto em empresas privadas quanto no setor público dessa migração? E também sobre qual a melhor forma para uma empresa que não possui processos definidos e trabalha de forma empírica iniciar uma implementação do COVID-5? Bom, a primeira pergunta, né, com relação a casos de sucesso, ainda estamos devendo. Aparecem alguns artigos nos periódicos, nas revistas da ISACA, comentando aplicações em bancos no Canadá, em bancos britânicos, empresas norte-americanas, mas são resumos, são pequenos extratos. E no Brasil eu ainda não vi um caso completo de implementação de sucesso do COVID-5. Porque eu acredito que a gente ainda está nesse movimento de começar a dominar o assunto, se conscientizar e preparar as estruturas. Bom, quem não tem, né, uma estrutura hoje sólida, mais madura de governança e gestão de TI e quer começar pelo COVID-5, olha, excelente. Eu acho que às vezes você não ter nada te dá a grande liberdade de começar do zero, de fazer da maneira certa, de montar de uma maneira inteiramente nova e conseguir, talvez, alguns ganhos em relação a quem já tem uma cultura solidificada em COVID 4.1. Então, é uma liberdade que, se for bem explorada, vai te dar muitos ganhos de produtividade. A gente tem o Tarso Bezerra aqui, falando que está com uma administração nova, secretário novo civil, novo staff, e como retomar as ações de alinhamento com o usuário, de alinhamento usando o COVID-5. Nova sensibilização, cursos de capacitação mais informativos do que técnicos para a nova diretoria, para a nova camada decisória. Bom, deixei a pessoa responder também um pouquinho, já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é importante essa questão da sensibilização
nova administração? Gostei da pergunta, né? A nova administração chega com outras ideias, com outras experiências e, primeiro, concordo contigo, é um trabalho de conscientização, de sensibilização, palestras, workshops e assim por diante. Cursos rápidos, simples, porque a alta administração, o foco dela é diferente. Tem que ser um curso que dê muita ênfase na parte de governança. Qual a importância do COBIT-5 no tratamento da governança do órgão? Então, o COBIT-5 é muito rico nesse aspecto. Eu deixaria a parte de gestão uma pincelada rápida, né? E contrataria cursos com foco em governança, nos 5 processos de governança e da maneira como o COBIT-5 trabalha essa questão de como atender necessidades das partes interessadas. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui em relação à certificação e publicações do COBIT-5, né? Então, o pessoal está colocando a Vitória, que procurou as publicações do COBIT-5, só achou em inglês. Na verdade, a gente em português, por enquanto, só tem o primeiro livro, né, que é um livro que é gratuito, na verdade, para qualquer pessoa acessar. A partir do livro de habilitadores, que é o que começa a detalhar os processos e outros livros mais, eles só são gratuitos para os associados da ISAC, né? Então, quem quiser vai ter que comprar. Eles estão em processo de tradução para o português, tá? Então, o livro de habilitadores está em processo de tradução, a expectativa é que esse ano ainda a gente já tem esse livro, assim como o de implementação. Então, os próximos livros que a gente deve ter traduzido para o português são esses. É um trabalho conjunto entre vários capítulos do Brasil, né? Rio de Janeiro, Brasília, acho que São Paulo também está participando. Então, é só mais um pouquinho assim, de paciência. Eu sei que já tem algum tempo que a gente tem a versão em inglês, mas a versão em português também já está saindo. Mas lembrando que essas outras versões elas são gratuitas para quem é associado da ISACA. Então, a associação ela não é uma associação tão barata no primeiro momento, quando você não faz a conta, mas a partir do momento que você começa a contabilizar, que você tem acesso a cursos preparatórios de certificação, que você tem acesso às publicações na sua língua ou em outras línguas, que você tem acesso a profissionais altamente qualificados, ela se paga, gente, muito rápido. Tá? Já? 50% da tradução? Não. Sim, ainda tem uma vantagem para quem fizer a associação agora, a partir desse mês de junho, tem um desconto, ainda sai um pouquinho mais em conta para poder aproveitar. Então, 50% de desconto aí para quem for fazer. A gente vai mandar para vocês os URLs, tá? Tanto da ISACA quanto do curso. O pessoal aqui também está perguntando sobre o curso, se haverá outro curso além desse mês de junho. Do final de junho, segurança de informação, e o calendário está sempre sendo atualizado no site do DGP, que é www.governança.net.br. Tá? Então, peço para vocês também ficarem de olho, a gente com certeza. E tem também o IBGP, www.ibgp.net.br. Tá? De qualquer forma, junto com o material, a gente vai encaminhar também para vocês as informações por escrito para ficar aí guardadinho para vocês poderem. Bom, gente, nós já avançamos um pouquinho o horário do almoço, né? Então, acredito que as próximas perguntas que a gente tem aqui, a gente vai tentar responder por e-mail para vocês, para a gente realmente não avançar demais no horário. Gostaria de agradecer muito aqui a participação do professor Souza. Nós temos como apoiador também a X25 Treinamento, que também está trabalhando com a alocação de laboratórios, que ajudou a viabilizar aqui laboratórios em Brasília, tá? E a intenção desses webinars é que a gente realmente mantenha com alguma frequência e com assuntos que sejam relevantes para vocês. Então, o feedback é sempre importante. Ao final da apresentação, vocês recebem um link para poder fazer uma avaliação rápida, tá? São, acho que 3 perguntinhas bem simples.
E o nosso e-mail, aí, o e-mail do IBGP, também está aberto para receber suas críticas, sugestões. E, como a gente falou, fiquem de olho no site, nas nossas comunicações, nos nossos informativos, porque a gente vai, com certeza, manter outros webinars e outros cursos também ao longo do ano, principalmente aí a partir do segundo semestre, tem sempre um pouquinho de aumento no volume. Então, agradeço a todos a participação. Quer finalizar? Bom, então, agradecer a vocês, né, pelo bate-papo. Bom, há 3 anos, eu comecei a falar para os meus alunos, né, para todo mundo, o seguinte: olha, eu não sei o que você vai fazer nos próximos 5 anos, mas eu tenho certeza de 2 coisas que vão fazer parte da sua vida: computação em nuvem e COBIT 5. Hoje, 3 anos depois, eu posso falar: acertei. Obrigado, gente.